Olá vocês, sejam bem-vindos aqui ao portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Severiano, estou aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, da nossa série Veículos Elétricos e Híbridos, tá? Nós já começamos, como falado nos vídeos anteriores, pelas noções conceituais de eletrônica de potência. Estamos na introdução desse capítulo, tá? E nós falamos já sobre alguns itens sobre essa introdução. Nós estamos atualmente nos interruptores eletrônicos, tá? Dentro dos interruptores eletrônicos, nós estamos falando sobre os IGBTs, tá? São os transistores bipolar de porta isolada, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando agora no canal, que se inscreva no portal, se inscreva, deixe seu like, e se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso é muito importante para ajudar o nosso trabalho, tá? Então vamos em frente. Hoje nós vamos falar dos terminais, conforme nós falamos no vídeo 1.16, nós vamos falar dos terminais dos IGBTs, dos transistores bipolar de porta isolada, tá? Essa figura aqui, que representa um circuito básico, trazida exatamente para a gente começar a nossa discussão, Ele tem 3 terminais: a porta, que é o gate, tem o coletor e tem o emissor, tá? Que é ligado à terra aqui, ao lado negativo, tá? Então, conforme mostra aí, nós temos a porta. Essa porta é o terminal de controle do IGBT, que determina exatamente se o dispositivo está ligado ou desligado, tá? Ela permite que o sinal de controle ative ou desative o IGBT. Quando uma tensão positiva é atuada aqui, eu posso até melhorar aqui. Quando uma tensão positiva é aplicada aqui na porta, ela permite que a corrente flua entre o coletor, e o emissor. Então essa é a função da porta. É uma porta de controle de correntes, que são pequenas correntes, para estimular grandes correntes no sentido coletor-emissor, tá? Prosseguindo aqui ainda sobre a porta, o controle da porta pode ser feito com tensões baixíssimas, como a gente falou. Elas são feitas com tensões baixíssimas, o que é uma vantagem desses transistores, desses IGBTs, em comparação com os BJTs, que são os transistores de junta bipolar, tá? Que requerem maior corrente de base para a condução. Já os IGBTs, ele tem essa vantagem, Não esquecendo também que o IGBT ele é uma junção do MOSFET com o BJT, Por isso que ele tem essa composição aqui, que nós vamos falar mais na frente. Tem 2 tipos de transistor, PNP e NPN. Pois bem, o desligamento do IGBT ocorre quando a tensão na porta é removida. Se você remover a tensão aqui, a condução entre o coletor e o emissor para, ela se desfaz, tá certo? Elimina isso aí. Então essa é a função desse terminal G. Terminal G, que se chama gate, que se chama porta, tá? Gate em inglês. O coletor é o terminal pelo qual a corrente flui para o IGBT, para fora do IGBT, Ele é conectado ao terminal positivo, enquanto o emissor é ligado ao terminal negativo ou terra, Então ele é conectado ao terminal positivo da fonte de alimentação e é projetado para suportar altas tensões, Nós vamos ver que quando a tensão aumenta aqui, vai aumentando, a porta abre e ele dispara a corrente no sentido do emissor, tá? Ainda sobre o coletor, esse coletor geralmente é uma estrutura geralmente mais larga que o emissor, tá? Que ele permitindo que ele dissipe o calor gerado durante a operação. Como ele tem grandes potenciais, ele gera mais calor. Então ele geralmente é mais larga, é uma estrutura mais larga, tá? Esse coletor é uma estrutura mais larga do que o emissor, tá certo? Permite que ele dissipe mais calor por necessidade, durante a operação, tá? Ainda do coletor, a tensão aplicada entre o coletor e o emissor, essa tensão aplicada entre o coletor e o emissor determina se o IGBT está em estado de condução ou de corte. Corte é desligado, tá? É uma função do coletor, tá? Quando a tensão do coletor é maior que a do emissor, como a gente falou, quando a tensão aqui vai aumentando e ela é maior que a do emissor, essa porta ela é acionada adequadamente, essa porta é acionada para liberar, o que permite passagem de corrente daqui para cá,
e permite a passagem de corrente no IGBT, de coletor para emissor. Ele dispara, na verdade é um disparo. Quando essa corrente atinge um certo valor, a porta é acionada adequadamente. Quando ela é acionada adequadamente, aí ela permite que a corrente passe do coletor para o emissor, tá? Agora o emissor ele é a parte do dispositivo que se conecta ao negativo, né? O negativo ou terra da fonte, né? Em alguns casos você vai ver diagramas que ele se conecta à terra, que é a parte negativa, né? Desculpa. Negativo ou terra. Pois bem, esse terminal é responsável por fornecer os portadores, ou seja, as cargas elétricas ou lacunas, que nós vamos falar, inclusive lá no vídeo que está para sair sobre os semicondutores, a gente fala muito bem de portador de carga. Esses portadores de carga, eles são elétrons ou lacunas, né? Elétron, no caso de você dopar o semicondutor com fósforo, né? Ou lacuna, no caso de você dopar o semicondutor com boro, por exemplo, né? Então isso daqui, esse terminal, ele é o responsável para fornecer os portadores de carga para o IGBT, tá? Esse emissor, ele é feito de material dopado. Como nós falamos antes, ele tem os transportadores de carga, né? Ele é feito de material dopado de forma a aumentar a densidade de portadores, né? Facilitando a condução do IGBT quando o IGBT está ativo. Então é exatamente aqui que é criado os portadores de cargas, os elétrons, ou as lacunas que a gente, se não vir nessa série, mas você vai ver na série de semicondutores uma explicação melhor sobre isso aí, tá? Ainda sobre os emissores, né? Quando eles estão em aplicação, deve ser conectado a um potencial de referência. Ele deve ser conectado a um potencial de referência. Esse potencial de referência pode ser um potencial negativo, né? Ou terra, para garantir o funcionamento adequado do dispositivo. Senão ele pode ter problema no funcionamento, tá? Além dos terminais, né, que é o terminal porta, coletor e emissor, a figura também mostra aqui os dois tipos de interruptores, né? Nós temos o interruptor PNP, né, e o interruptor NPN, compondo o corpo, exatamente porque esse IGBT, como falamos, ele é formado pela junção do MOSFET com o BJT, tá? Essa resistência RD-MOS, que vem de MOSFET, né, representa a resistência de dreno, representa a resistência de dreno do transmissor. Nós estamos falando dos componentes, podíamos falar só dos terminais, mas é importante salientar o que significa essas duas resistências. Então essa resistência RD-MOS, né, representa a resistência de dreno do transistor. Ela está relacionada à região de condução. Ela está relacionada à região de condução do transmissor. Em muitos casos, ela é referida como a resistência de canal do MOSFET, né? Quando o IGBT está em modo de condução, né? Lembrando, mais uma vez, que IGBT é a união de um transistor MOSFET com um transistor BJT, tá? Essa resistência RBE, né, é a resistência de base emissor do IGBT, né? Base emissor. A resistência que você vê que nós temos o emissor e temos a base. A base é outra estrutura. Ela modela a condução da corrente na junção entre a base e o emissor, né? Sendo indispensável para entender o comportamento do dispositivo durante a operação. Quando a gente fala base emissor, aí começa a haver uma confusão se é porta emissor. Não é porta emissor, né? Isso aqui apenas a gente botou para ilustrar, né, que poderia até não ter essas duas resistências, para mostrar os terminais, mas a gente fez questão de deixar. Apenas para esclarecer, que é o que eu estou falando aqui, no IGBT, né, a junção entre a base e o emissor, não se refere a gate emissor, não se refere a porta emissor, tá? É aquilo que eu tinha falado antes. Quando a gente fala a junção base emissor, vem logo na mente, talvez até porta emissor. Não se refere a porta emissor. A base que é feita aqui, essa base B, é o terminal que controla a condução do dispositivo, né? Ela controla a condução do dispositivo. Enquanto o emissor, a base é uma base mesmo feita de metal, tá? É uma base de metal mesmo. Enquanto o emissor é o terminal onde a corrente é ejetada. Então essa base, ela não aparece aqui no circuito porque no IGBT
ela é uma base de metal, tá? Pode ser alumínio, pode ser outro tipo de metal, mas ela é uma base de metal. Então, a base é o terminal que controla a condução do dispositivo, enquanto o emissor é o terminal onde a corrente é ejetada, tá? Ainda sobre a figura, né? Nós falamos da base e falamos do emissor. Já a porta, que é o gate aqui, ela controla a corrente que flui entre coletor e emissor, né? Mas não é diretamente referida como base emissor. A porta é outra história, a base é outra história, tá certo? Nós estamos chegando ao final dessa nossa apresentação, é curta, e nós vamos voltar no próximo vídeo, né? Ainda falando dos IGBTs, né? Dos transistores bipolar de porta isolada, né? Mais especificamente das capacidades desses IGBTs, tá certo? Então, por hoje é só esse vídeo. Eu agradeço se você chegou até aqui. É muito importante ter você aqui. Eu gostaria que você se inscrevesse, ajudasse a gente a continuar falando isso aqui, tá? Porque senão a gente não consegue, porque a gente precisa desse like, a gente precisa dessa inscrição, da sua inscrição no canal, tá? Tá bem? Muito obrigado, a gente agradece a sua presença e até o próximo vídeo. Tchau!